Colossenses 1, do 13 ao 23. Diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Bom, esse é o primeiro texto. O cara tá ali, ele vai morrer, vai pro inferno, se você não falar nada. Essa palavra aí que Deus deu é para você salvar uma vida. O que você falaria? O que você falaria? Leu? Leu o texto? Leu não? Colossenses 1, do 13 ao 26. 13 ao 23. Fala. Então quer dizer que Deus lhe deu o texto, mas o cara ia morrer sem saber de nada. Ninguém vai falar nada, é? Riega, cadê a igreja? Tem um aqui que é a igreja. O 13, sem dúvida. O 13, sem dúvida. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. É o que eu falei para ele. O Senhor nos resgatou, nos deu a oportunidade de chegar ao Pai. Muito bem. Ciente disso. E a outra coisa, isso aqui é um dos motivos pelos quais Jesus ficou pendurado naquela cruz. Tem gente que acha que Jesus estava ali só para mostrar: olha como eu sou bom demais, ó o que eu estou fazendo aqui. O que você leria, o que você falaria? Fala ali. O que você falaria? Eu diria que Cristo, para libertar essa pessoa, para transformar ele em filho, para que ele deixe de ser escravo. Porque Jesus quer levar ele para o reino do amor. Glória a Deus. Mas se ele dissesse assim: mas eu já sou filho de Deus. Aí lascou, hein? Estou na emenda. Eu diria para ele ler a passagem de João. Opa! Tá vendo que menina abençoada? Veja bem. O que ela está dizendo aqui? Se a pessoa diz: não, mas eu já sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Ela diria para examinar as Escrituras. João capítulo 1, 10 ao 13, né? Ele veio para o que era seu, mas a todos quantos receberam, Deus o poder de ser feito de Deus. A saber os que creem em seu nome. Tá de parabéns. Essa menina aí tá afiada igual navalha, igual espada. Eu sei, Cléo, diria o quê? O que você diria? Nada? Eu sei aqui. Vai dizer nada. Quer dizer que a pessoa tá ali esperando só você falar, porque ela vai morrer, vai para o inferno sem saber, você vai ficar calado dizendo: Senhor, vá lá e fale por mim. Vocês estão entendendo o que eu falei hoje com vocês? Negócio de orar dizendo: Senhor, vá lá fazer o que o Senhor mandou eu fazer. O evangelismo a gente aplica mesmo descaramento safado da nossa carne. E aí a gente: não, eu estava com vergonha, não, eu não sou capaz. Tudo do diabo e da carne. Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Nada. Alguém tem alguma coisa para falar para alguém que iria morrer sem conhecer Deus, pegando só esse texto? Por que eu estou colocando só esse texto? Preste atenção. Tem gente que não pode ter Bíblia, que morre se for pego com Bíblia. Então tem alguns casos de pessoas que ficaram com uma página da Bíblia e passaram a vida pregando com uma página da Bíblia. Eu falaria... Da máscara de agora. Eu tô tossindo. Tem problema, vai tossir no telefone. Eu falaria o 13 e o 22, porque ele fala: reconciliou e resgatou. Se é necessário que nós fôssemos reconciliados e resgatados, é porque nós estávamos perdidos. Reconciliado é quem estava inimigo e longe. Resgatado é quem estava preso e longe. Então,
Tá de E aí ele parabéns. fala, né, que O próprio texto. resgatado do império das trevas. Então não só estava distante, como estava preso. Então Deus, Não só era inimigo, não era filho, era inimigo de Deus e estava preso nas trevas. então Cristo veio tanto para libertar quanto para trazer para perto, né, para reaproximar. Ô, maravilha! Eu tenho uma palavra aqui para os que estão fracos na fé ou desviados. No desviado, o versículo 22 e o 23 diz assim: Ele agora vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpados e irrepreensíveis. Aí o 23 diz: Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e na terra. Tá vendo como tem coisa aí? Tá desviadinho? Tá desviadinha? Escuta o que a Belma diz. Eu falaria logo do primeiro versículo. Ele diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Eu lembro de que, quando eu era do mundo, uma pessoa falou de Deus para mim, falou do amor de Jesus Cristo para mim. E eu era cheio de reservas com isso, né? E foi a palavra de uma pessoa que falou, ele me ganhou como CDzinho de louvor, que eu gostava muito de escutar uma música. E foi a palavra de um amigo que me tirou do mundo das trevas. Houve um investimento. Isso é bíblico? Isso é bíblico, irmãos? Claro que é. Jesus disse, olha, com os recursos que vocês têm, façam amigos para que eles possam te receber no reino. Graças a Deus. Amém? Hoje esse cara é seu amigo? Pastor. Você tinha reservas quanto a ele? Ou quanto ao evangelho? Contra o evangelho. Não era com a pessoa, contra mas com o evangelho. Contra os papéis que me entregavam com palavra. Eu pegava, olhava, nem olhava, amassava e jogava. Igual aquele negócio que dão lá no cartão de Eu crédito, estava falando né? sobre isso com um amigo hoje. Que antigamente eu tinha uma soberba, eu tinha um comportamento grandioso quando eu não tinha o amor de Cristo, tá entendendo? Quando a gente conhece a Cristo, não tem como ser a mesma pessoa. Verdade? Mas alguém quer dizer alguma coisa para esse sujeito que está esperando você usar esse texto? Ele está assim, tipo, ele vai morrer. Deus te deu esse texto, disse, vai lá, fala alguma coisa aqui com ele. Para ele ser salvo. O 20, Tira a massa. o versículo 20 diz assim: E que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que é sobre a terra, que é sobre o céu. Então, Cristo veio para reconciliar, né? Mas em qualquer reconciliação, há que a outra pessoa também aceite essa reconciliação. Não é na Então, força já tem bruta, tudo né? para... Da parte de Deus já está tudo ok. Falta só ele aceitar ser reconciliado. Não é na força bruta. Presta atenção, quem estava aqui no domingo? E quem não estava, vai lá no canal da igreja, Calvário BN, a palavra está lá. Amém? Não é na força, é pelo Espírito. Amém? Mas o Espírito vai agir usando um instrumento. Se você não sabe, diz que não pode, ou que não quer, porque eu nunca fiz. Depois que você faz a primeira vez, você perde a vergonha, você fica literalmente sem vergonha de fazer a vontade de Deus. Mas esse é uma última coisa que eu quero falar para você. Esse ponto é necessário que você mate ele aqui, você vença ele aqui, hoje, agora mesmo. Porque se você não tem coragem de falar de Deus dentro da igreja de Deus, onde é que você vai ter coragem? Me fala, responde. Se você não tem coragem hoje de olhar um texto e dizer, rapaz, eu diria isso aqui, onde é que você vai ter coragem de falar? Eu só estou questionando. Eu quero o bem de vocês. Não quero o mal, eu quero o bem de vocês. Amém? A igreja não é um lugar onde você vai se refugiar do mal e vai ficar escondido até Jesus vir lhe buscar. Negativo. Não. É o lugar, o único ponto de luz que existe na face da terra. É lugar de conflito. Por isso está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando diz que as portas do inferno não prevalecerão, qual é a ideia? A ideia é que a igreja está chegando e metendo o pé na porta do inferno para resgatar os que já estão lá, prontos para descer para o inferno. As portas do inferno não prevalecerão. Elas não estarão trancadas para a igreja. A igreja não está com medinho e recuada. Ou não deveria estar. Ela é guerreira.
representante de Deus, coluna da verdade, tem um espírito da verdade guiando ela, um espírito de intrepidez. Paulo diz, não é um espírito de medo, é um espírito de intrepidez, de coragem. Então a igreja é a santa e amada noiva do Senhor que chega na porta do inferno, mete o pé e diz, aí tem gente minha. Bora, fulano e ciclano, bora. O espírito e a noiva dizem... Dizem o quê? Então, imagina a cena. A noiva chega na porta do inferno, mete o pé, abre e diz, vem! Quem é que conduziu a noiva até lá? Você entende por que está lá escrito no Apocalipse, o Espírito e a noiva? Agora me responda o último questionamento. Que tipo de noiva temos sido? Tem uma noiva tão viada. Eu estou sendo ornamentada para ser apresentada ao Senhor sem ruga, sem mácula, nem coisa semelhante. Eu tenho medo de me sujar. Então eu vou esperar Jesus me tirar do mundo enquanto eu estou limpinha. Pensa na igreja, viada. Porque Jesus disse na oração dele, não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ah, pastor, mas Tiago disse que a gente tem que se guardar imaculado. E tem gente que usa isso para se fechar e ficar esperando Jesus voltar. Se fechar e não produzir nada, vai esperar Jesus voltar. Irmãos, eu desafio você hoje, você que está me ouvindo. Olha esse texto, eu vou abrir mais um momento. Para você, olha alguma coisa, você viu alguma coisa aí? Para salvar uma vida. Ou para... o cara está morrendo, ele precisa de uma palavra de Deus. Deus te deu esse texto. O que você falaria? Ah, não, pastor, ele é muito intransigente. E você queria que ele fosse amado de Deus? Se ele fosse amado de Deus, ele não ia morrer e ia para o inferno, não. Ele já era crente igual tu. E você queria que o mundo amasse você e Jesus e a palavra? A Bíblia diz que eles odiaram Jesus e odeiam os crentes. Por quê? Porque odiaram Jesus. O mundo tem nada a ver com o reino. Amém? Amém? Então, mais alguém que está com vergonha de falar, por favor, se manifeste. Todos que tiver vergonha, deixa essa vida agora, em nome do Senhor Jesus, saia fora. Alguém vai falar? Vai falar. Vai falar, ele vai falar. Vai falar. A parte que me chamou mais a atenção foi a parte do começo, do 12 ao 13, que ele fala, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Ele fala, pois ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção do saber do pecado. Tem duas palavras que me chamam muita atenção, que é resgatar e transportar. Que além de resgatar, ele faz o favor de nos transportar até o Pai. Então ele quer que a gente, de qualquer forma, não por uma obrigação, mas saber que é o melhor para a gente e que ele tenta fazer o máximo para que a gente chegue até ele. Que ele nos transporte e nos resgata. Amém. Primeiro resgatou, resgate. Geralmente é o seguinte, o fulano foi pego aqui, houve um sequestro. Aí ele exige um preço para que aquela vida seja resgatada. O resgate, vocês entendem o que é resgate? Tá. O preço foi pago? O preço foi pago? Tá. Depois de transporte, depois de preço pago, Jesus deixou você lá. Não, vou pagar, mas vou deixar você no cativeiro. É assim? Não. Sai daí, vem comigo que eu já paguei. E ele vai transportar você para um lugar de segurança onde você pode ser tratado, você pode crescer e pode ser relevante para Deus, o Pai. Amém? Mais alguém? E agora quer falar. Ele está morrendo de vontade. E essa também. Essa aqui, ó. Olha. Menina, não tem vergonha não. E tu? Vai falar nada não? Diga. Nadinha? Oh, meu Jesus. Vai, Cláudia. Fala alguma coisa? Ninguém vai falar nada aqui. Vai, Deus. Diz o que você achou mais interessante. Se fosse seu amigo lá da Arbrua, precisando de ouvir de Jesus. Ah, meu Deus do céu. Bora, então. Aí, também é interessante a ideia do resgate, porque tanto pode ser essa ideia que o senhor disse de resgate, quanto do resgate de quando eu estou devendo a você, eu me torno, sim, entendeu? E aí vem uma pessoa que tem condições de pagar, e aí ela me resgata. Ela está falando aqui sobre o Goel. O Goel, no Israel antigo, é assim, ó. No ano do jubileu, 49, no 50º ano, a terra tinha que ser devolvida para o dono original. Entendeu?
Mas esse dono original teria que pagar um preço não é pela terra, mas pelo que ela produziu, referente ao que ela produziu durante tanto tempo. Se esse cara que quer a terra dele, ele tem que pegar a terra dele de volta, ele não tem como pagar, ele poderia pedir emprestado a um parente próximo. Ou outro caso bem parecido, em que o Goel, o remidor, aparecia, era quando o cara estava endividado, ele se vendia como escravo. Ele tinha que trabalhar 7 anos. Na verdade, 6 anos, né? Porque no início do 7º ano, ele era solto, livre, a dívida dele estaria paga. Se no terceiro ano, o Goel chegasse, quem é o Goel? Um parente rico, ia chegar lá e iria pagar a dívida dele, pronto, paguei, você não precisa mais ser escravo, você agora está livre, ok? A dívida desse cara que estava escravo para pagar uma dívida, passa a ser com quem? Com Goel. Por isso Paulo diz, Goel a nossa é Jesus. Por isso que Paulo diz, nós não somos devedores à carne, mas ao Espírito. Não somos devedores a outras pessoas, ao mundo. Não, nós devemos a Cristo. Mais alguém quer falar? Para a gente concluir? Tira a máscara! Acho que a maioria das pessoas, sendo crente ou não, eles não têm consciência do próprio pecado e da própria condenação. Se eu chegar aqui para qualquer pessoa e falar, Jesus te ama, ele morreu por você. Isso provavelmente não vai ter significado nenhum para a pessoa. A maioria das pessoas deve pensar, eu sei que Jesus morreu por mim, mas o que é que isso significa? O que é que isso tem a ver? Então, eu acho que eu começaria inicialmente, falando sobre a depravação total do homem. Tentar colocar na cabeça da pessoa que nós nascemos em pecado, somos concebidos em pecado. E por mais esforço que a gente faça, nós não somos dignos de ser salvos. Nós somos inteiramente dignos de ir para o inferno. Desde o primeiro homem, nós pecamos. E desde o primeiro homem, nós somos dignos de ir para o inferno. E para que nós possamos alcançar a salvação, nós teríamos que pagar um preço que nós não podemos pagar de hipótese nenhuma. Nós não conseguiríamos, em vida nenhuma, pagar esse preço. É por isso que o Senhor enviou o teu Filho, enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Era um homem que era a imagem do próprio Deus invisível, um homem perfeito, justo e santo, assim como Deus é santo. Ele tinha uma vida, a única vida que seria capaz de suprir essa dívida, de pagar a dívida pela nossa condenação. O único que seria capaz de pagar pela nossa salvação. E é por isso que Deus se agradou de moê-lo, se agradou de crucificá-lo. E esse é o significado da morte de Cristo. Esse é o significado, foi por conta de tudo isso que Cristo morreu por nós. Por essa dívida que ele pagou. Então, era isso. Amém! Essa consciência, né, de que a pessoa realmente está nas trevas. Ela não tem essa consciência. Para ela tá tranquila ali, tá cômoda ali. E o restante, que você está falando, né? Nenhum dos que estão nas trevas, eles têm poder para saírem desse estado de trevas por si mesmo. Tem que ser alguém que está na luz, que é condutor de luz, que tire os que estão nas trevas. Então, não tem como estar todo mundo nas trevas e encontrar o caminho. Romanos 3, 23 e Romanos 6, 23 também. Jesus é a luz do mundo. Não, ali todos estão instituídos da glória de Deus. Sim. Bom, ele falou sobre a questão de consciência de pecado. Quem traz consciência de pecado para nós é o Espírito Santo de Deus. O Espírito da verdade, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Presta bem atenção. O Espírito Santo de Deus é quem traz consciência de pecado para produzir arrependimento. A forma como o Espírito Santo de Deus produz arrependimento em quem não é crente é trazendo consciência de pecado. Nos crentes, como é que ele faz para produzir arrependimento? Porque os crentes acham que não peca. Na época de João já tinha gente achando que não peca. Tanto é que João escreveu assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, estamos nos enganando e a verdade dele não está em nós, mas se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para e nos purificar. A forma do crente é pior, irmãos. É aquela investimento 2.0.
Pastor Chibata na área. Prepara as costas. Por quê? Porque nós temos mais dificuldade de ser quebrantado pelo Espírito e reconhecer pecado. Falamos sobre isso com o Mateus um dia desse aqui. O que acontece? Você se aproxima da palavra, você está dentro da igreja, você perde a noção de que pecado é pecado. Você acha que pecado só é uma coisa grande. E essa coisa grande é só os lá de fora que cometem. Nós não cometemos pecado. E aí começa aquela coisa de achar que Deus nos abençoe e tal. O diabo está tentando. Muitas vezes é o que eu falei. Deus tentando produzir arrependimento. E eu quero que vocês entendam. Tudo que eu falei hoje tem a ver com isso, tá? Para a igreja. Não para os de fora. Se arrependam dessa posição. Essa não é a posição do Senhor. Se envergonhem dessa posição. Tomem nojo dessa posição. Que posição? Eu vou orar para pedir a Deus para Ele fazer o que Ele me mandou fazer. Eu vou orar pedindo a Deus para Ele evangelizar quando Ele me mandou evangelizar também. Então, se arrependam, tenham consciência e tomem nojo disso. Isso não é coisa para a igreja. Nós temos que superar isso. Não sejam tímidos para falar de Jesus. Ele apanhou, ele foi crucificado nu para te resgatar. E tu não tem coragem de abrir a boca por ele. Na igreja dele, onde é que tu vai ter coragem? Então, o pastor está batendo forte? Tá. É porque eu amo vocês. Se eu não amasse, eu deixaria vocês com esse entretenimento. Coach dos dias. Vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. E ferindo o coração do Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos levar a sério essas coisas. Amém? Amém? Porque eu não sei quanto tempo eu tenho com vocês. Mas se tem uma coisa que eu gostaria muito que vocês me imitassem, é nisso. Coragem, irmãos. Coragem. Tenham coragem. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar? Eu ia falar com o pessoal, mas o Espírito Santo de Deus me impediu. No domingo a gente vai, tem ceia lá, não tem? Aí eu vou, não sei se sou eu ou Avel, mas quem for, domingo, vai conversar com vocês lá sobre as questões lá tanto do culto da semana que vem, quanto da obra lá, alguma questão que precisa a gente resolver. Valeu? Quem pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Quem entendeu a palavra aqui? Amém. Quem aceitou a palavra? Amém. Amém. Fique de pé e vamos produzir vida. Vamos orar. Deixa eu